Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Tutogel, Tutorial de Geografia. Eu sou o Guilherme Guimarães e vou explicar agora para vocês a teoria da tectônica de placas. Como se formaram os continentes que hoje conhecemos? Pois é pessoal, a teoria utilizada até hoje pela literatura científica, pela comunidade científica, utilizada como exemplo para explicação, não só para o processo de formação, mas também como o porquê que esses continentes se separam, é a teoria da tectônica de placas, que foi formulada na década de 1960 pelo grande cientista John Mackenzie. E assim, pessoal, para eu poder explicar e para que vocês possam compreender de fato o que é essa teoria, eu preciso explicar para vocês primeiramente como se dá o interior da Terra, né? E a partir disso eu trouxe dois grandes modelos aqui, como vocês podem observar na imagem. Eu trouxe o modelo geoquímico e o modelo físico. O modelo geoquímico tem basicamente aí crosta, manto e núcleo. A crosta temos como elementos mais abundantes aí o silicátio, o oxigênio, o alumínio, o magnésio e o ferro. A crosta pode ser tanto oceânica como continental. Ela corresponde a 1,55% do volume da Terra. Temos o manto, que temos elementos mais abundantes aí do manto, o silicátio, o oxigênio, o magnésio e o ferro. O manto ele corresponde a 82,25% do volume da Terra. Temos o manto superior e manto inferior. O manto superior pastoso com comportamento plástico e manto inferior sólido. Temos o núcleo, que dentre os elementos mais abundantes tem o ferro e o níquel. Basicamente aí temos 94% de ferro e 6% de níquel, né? E ele corresponde basicamente por 16% do volume da Terra. Aí você questiona, por que esse 94% de ferro e 6% de níquel? Isso se dá, sobretudo, pessoal, pelo processo de formação do planeta Terra, né? Teve três grandes fases que eu vou explicar para você. A fase de acreção. Há 13 bilhões e meio de anos atrás, tivemos a grande explosão do Big Bang. E nessa grande explosão, grandes massas de elementos foram lançados no espaço. Dentre eles alumínio, ferro, magnésio, oxigênio, fósforo, ouro, dentre outros elementos aí. E nesse processo de lançamento do universo, especialmente através de meteoritos, eles foram se chocando, que foram chamado o grande processo de acreção. Nesse processo de acreção foram originando, né, as estrelas e os planetas. Aqui no caso nosso, que temos a estrela nossa, né, que é o Sol, e temos os planetas, né, dentro do nosso, que é o planeta Terra. Então, nesse processo que esses meteoritos se chocavam, sempre o material mais denso iam para o centro, né? No caso nosso aqui temos um núcleo interno. O que aconteceu nesse processo de choque desses meteoritos, como o ferro é o elemento mais denso, eles sempre foram concentrados no interior. Por isso que temos aí 94% de ferro e 6% apenas de níquel. E como podemos observar, na medida que vamos saindo do núcleo interno para a crosta, para a superfície da Terra, essa quantidade de ferro vai diminuindo. Por quê? Por causa da questão de densidade, né? Porque como o ferro é um elemento muito denso, a grande quantidade dele foram se dando para as localidades mais internas da Terra, né? Aqui no caso temos o núcleo interno, que é a parte mais interna, e temos uma grande concentração de ferro, que é 94% de ferro e 6% apenas de níquel. Tendo um modelo físico, né? Basicamente temos a litosfera. Aqui, pessoal, eu quero fazer uma ressalva aqui. Quando eu disser crosta, litosfera, eu estou querendo dizer basicamente a mesma coisa, entendeu? Crosta, litosfera e placas tectônicas basicamente são sinônimos. Quando eu me refiro a alguma das três, estou me referindo à mesma, entendeu? Crosta quer dizer litosfera, que quer dizer placa tectônica, entendeu? Temos a astenosfera, que é uma zona de comportamento plástico, né? Igual eu expliquei, temos o manto superior, que é no caso da litosfera aí. Temos o manto superior, onde está a astenosfera, pastoso, comportamento plástico. E temos o núcleo inferior, sólido, por causa da diferença de pressão aí. No núcleo superior temos uma menor pressão, então maior temperatura, então faz com que tenhamos um comportamento plástico. E no manto inferior temos uma maior pressão e uma menor temperatura, então ele vai se solidificar, tem um comportamento sólido. Essa litosfera, essa camada, então como podemos observar, essa astenosfera, essa camada superficial do manto, né? Que onde é como se fosse vou dar exemplo que temos oceanos e jangadas, né?
É como se a crosta, se os continentes fossem jangadas e os oceanos fossem o quê? Se fosse a estratosfera, que é essa grande camada pastosa, onde esses continentes ficam vagando, né, sobre ela, né? Que como se fossem jangados em alto mar, à deriva, né, em oceanos. Aqui eu uso como exemplo, como se fossem os oceanos, a astenosfera, e como se fossem as jangadas dos continentes, né? Então, por esse comportamento plástico dele pastoso, faz com que esses continentes se ficam à deriva, né? Sempre em direção, assim, indo em mesma direção, em direções contrárias, dependendo do continente, do movimento de convecção que se dá ali, que eu vou explicar lá mais na frente. Temos a mesosfera, que é essa zona rígida entre a mesosfera e o núcleo. Temos a endosfera, que compreende entre o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo líquido e o núcleo interno sólido. Por quê? Por causa também dessa diferença, né? Porque no núcleo externo temos um aumento de temperatura e temos um aumento de temperatura e uma diminuição da pressão, então ele acaba sendo líquido, pastoso. E temos o núcleo interno, né, que temos aí o aumento da pressão e diminuição da temperatura, fazendo com que ele tenha um comportamento sólido, solidificado. Como vocês podem observar aqui, eu vou explicar mais essa questão da astenosfera, né? Que essa astenosfera é como se fossem, que é onde as placas tectônicas, em especial as crostas continentais, estão vagando, né? Os continentes estão à deriva, sempre de maneira convergente, divergente, transformante. Como vocês podem observar aqui nessa imagem do canto inferior da tela, temos ali a setinha indicando esses movimentos de convecção, né? Que pode ter esses movimentos de encontro de placas ou separação de placas, ou de maneira horizontal, né? Caso dá de maneira horizontal ali, que elas ficam se movendo de maneira horizontal ali. Aqui na imagem podemos observar que ali que temos a separação ali, como você pode observar, das setinhas, a setinha indo em direção contrária, em sentidos diferentes. Temos ali a placa sul-americana e a placa africana indo em direção contrária, ali formando uma cadeia mesoceânica. Já por outro lado ali temos o encontro, né, as setinhas convergindo para o mesmo ponto, que é chamado de convergente, que temos ali a placa de Nazca e a placa sul-americana, que é esse encontro de placa. Limite entre as placas. Temos três limites. Temos o limite convergente, o limite divergente e transformante. Como vocês podem observar nessa figura, o que faz esses grandes continentes se movimentarem, essas grandes massas de terra movimentarem? Isso acontece por causa dos movimentos de convecção, que é essa troca de material quente com material frio. Então essa troca de energia entre material quente e material frio, com esses fluidos nessa troca. Como você pode observar esse fluxo de material quente das setinhas vermelhas e o fluxo de material frio nas setinhas azul. Como podemos observar de correntes de convecção, né? Essa troca. Então o que acontece? O magma ele tá ali no manto superior ali quente, né? Em grande quantidade, ali, que pode chegar a 4.000 graus Celsius. O que vai acontecer? Vai acontecer que ele faz esses movimentos, né? E na medida que ele faz esse movimento, encosta nas placas, na superfície dessas placas, por baixo dessas placas, esse material vai esfriar e vai descer, como as setinhas azul apontam ali. Então vai ser sempre essa troca de energia de fluido quente com fluido frio. Então o fluido ele sobe, resfria, desce, sobe, resfria e desce. Como vocês podem observar ali, temos ali, quando esses fluidos se dão de maneira assim, né, quando eles se dão na mesma direção ali, temos os limites chamados de limite convergente, né? Limite convergente, que convergente quer dizer converge, vai para o mesmo ponto. Quando está indo para o mesmo ponto, quer dizer convergente. Limite divergente é quando essa troca de fluido está se dando em direção contrária. Temos limites divergentes, né? Como podemos observar ali na figura ali, ó, a setinha vermelha sobe, o magma resfria e ele desce em direção contrária, né? Ali temos limite divergente. E temos também a figura ali exemplificando o limite convergente.
Então temos essas setinhas vermelhas, que é o fluido quente, ele sobe de maneira convergente no mesmo sentido, resfria e desce é frio, né? Então ele sobe quente, resfria e desce de maneira convergente. E ali vamos formar os limites convergentes. Ó, as colisões entre placas. Aqui temos um limite convergente de placas. Aqui temos uma litosfera oceânica com litosfera continental. Aí ali podemos observar que nesse processo de encontro de placa, de convergência de placas, o que acontece? Com uma crosta oceânica, ali temos um encontro de uma crosta oceânica com crosta continental. Como a crosta oceânica é mais densa, ela vai afundar sobre a crosta menos densa, que é a crosta continental ali. E ali acaba formando uma cadeia de montanhas, né? A exemplo, vou usar aqui a Cordilheira dos Andes, né? Aqui na América do Sul. Temos o encontro da crosta de Nazca com a crosta sul-americana. E o que acontece? A crosta oceânica, que é a placa de Nazca, ela é mais densa. Quando ela encontra com a crosta continental, que é a placa sul-americana, por ela ser mais densa, ela afunda e ela acaba formando uma região de epirogênese, né, que é essa região de sorrimento da placa, e acaba formando grandes cadeias de montanhas. E por que isso se dá? Corrente de convecção. Então observamos o quê? Que essa troca de fluido está sendo na mesma direção. Ó. Na medida que ela vai na mesma direção, ela pega uma crosta e outra crosta e faz com que elas convergem, vai no mesmo sentido. Isso acaba formando as grandes cadeias de montanhas. Aqui estou usando o exemplo da Cordilheira dos Andes, como se a crosta oceânica fosse a placa de Nazca e a crosta continental fosse a placa sul-americana. E ali formação da cordilheira, né? E nessa medida que essas placas estão convergindo, elas causam fraturas ali nessa região, como vocês podem observar na imagem ali, ó. Aí nessa medida que ela causa fraturas, o magma expele, ele resfria e ali vai se transformando em rocha. Que daqui a bilhões de anos vão formar continentes, né? Temos aqui o limite convergente de crosta continental com crosta continental, que nessa medida aí que eu vou usar o exemplo aqui também da placa indiana com a placa eurasiática, que temos a formação da Cordilheira dos Himalaias, do Monte Everest. Então temos a crosta indiana chocando com a crosta eurasiática. Então nesse processo de convergência, vamos formar ali uma região de subducção de placa, né? A placa mais densa sobressai, afunda sobre a outra, a menos densa, que aqui temos, é como se aqui eu tenho a crosta de eurasiática, eu tenho a placa indiana. Então elas se chocam, a placa indiana, por ser mais densa, ela afunda sobre a crosta eurasiática. E nesse processo que é chamado de subducção, vai ocorrer outro processo que é chamado de epirogênese, que são o erguimento da crosta, né? Que vão formar grandes cadeias de montanhas. E nesse processo de encontro dessas placas, elas vão acabar se fraturando ali nessa região de encontro. O magma vai acabar chegando à superfície da Terra, expelindo e se transformando em rocha, esfriando, né, e se transformando em rocha. O Monte Everest, mesmo que é o ponto aí mais alto da Terra, ele basicamente tem aproximadamente 11.100 metros de altura. Ele a cada um ano ele fica 3 centímetros mais grande. Por quê? Porque a cada um ano por conta desse movimento de convecção, dessa dinâmica interior da Terra, faz com que elas se encontram e ela só ergue 3 centímetros por ano. A prova é disso que os cientistas encontraram fósseis marinhos no topo, né, da cadeia do Monte Everest. Isso explica, né, que aquilo ali um dia foi fundo de oceano. E a única explicação é isso. Aqui temos o limite convergente de crosta oceânica com crosta oceânica. Aqui eu vou usar o exemplo da Fossa das Marianas, né? Que se temos por um lado o ponto mais alto da Terra, que é o Monte Everest, por outro lado temos o ponto mais fundo da Terra, que é a Fossa das Marianas, né? Que é o ponto mais fundo da Terra. Temos uma variação de 22 quilômetros. A Fossa das Marianas se dá basicamente a 8.3 mil metros de fundura, enquanto que o Monte Everest tem
11.850 metros de altura. Então tem uma diferença aí de 22 quilômetros entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Então, aqui temos o limite convergente, né, que é o encontro da crosta da litosfera oceânica com litosfera oceânica. E na medida que essas placas se encontram, que elas convergem, a placa mais densa vai afundar sobre a menos densa e ali vai acabar fazendo a drobadura, né, drobando ali, formando ali um grande arco, que é chamado arco insular ali. Nessa medida que ela droba, acaba causando grandes fendas ali, o magma expele, se resfria e vai formando vulcões, né? Ele sempre vai ter um vulcão ativo ali, e formando ali a fossa. Como essa imagem ela exemplifica bastante isso. Aqui essa imagem já exemplifica o encontro de uma crosta oceânica com crosta continental. Foi o exemplo que eu dei da formação da montanha daqui da América do Sul, que temos ali a crosta temos a placa de Nazca e a placa sul-americana, que é a formação das Cordilheiras dos Andes, né? A litosfera oceânica, por ser mais densa, ela afunda sobre a menos densa, que é a crosta continental. Por a crosta oceânica ser mais densa, ela acaba afundando e ali formando uma cadeia, ali acaba formando o sorgimento da placa, né, que é chamado de região de epirogênese. Ele acaba formando grandes cadeias de montanhas, que aqui, a exemplo, temos a dos Andes, né, aqui na América do Sul. Nesse processo de encontro, ali fragmenta parte da crosta, o magma vulcânico expele, solidifica e vai transformando em rocha, e principalmente em vulcões ali. Sempre vamos ter ali ativos. Essa imagem ela é bem mais explícita, né? Eu dei aqui o exemplo dos três exemplos de crosta oceânica com crosta oceânica, crosta continental com crosta oceânica e crosta oceânica com continental. Essa imagem aqui, agora eu vou explicar para vocês o limite divergente, né? Essa troca de fluido de maneira em sentidos contrários acabam fazendo com que essas placas se separam. A exemplo aqui temos a segunda imagem no canto superior da tela aí, ó. Tem uma placa norte-americana e a placa eurasiática, que aí temos um limite divergente de placas. Então, por esses movimentos de convecção está se dando de maneira contrária, divergente, estão em sentidos contrários, acaba formando aí uma zona de limite aí divergente. E nesse limite aí, o que vai acontecer? As placas estão se separando por essa força, né? Por essas correntes de convecção. Essas placas estão se separando. Ali o magma expele, solidifica e vai transformando em rocha. Como temos aí o exemplo no Oceano Atlântico, como temos lá da Groenlândia e Antártica. Se a gente pegar da Groenlândia e a Antártica, tem uma formação ali de uma cadeia de 76 mil quilômetros, que pega ali da Antártica na Groenlândia. Por quê? Porque essas placas estão se divergindo, tanto a placa norte-americana da placa eurasiática e a placa sul-americana da placa africana, elas estão divergindo. Ali o magma está expelindo, solidificando, se transformando em rocha, dando origem ali a uma cadeia mesoceânica que daqui a milhões de anos ali no meio do oceano, no Oceano Atlântico não vai existir mais, ali vai se formar um grande continente. Como vocês podem observar nessa segunda imagem no canto superior da tela, isso é bem evidente. A exemplo, temos a placa norte-americana e a placa eurasiática, né? Com esse limite divergente, estão se divergindo, o movimento de convecção estão dando de maneira contrária, então fazem com que essas placas se abrem e aí se dá um movimento divergente. E já o limite transformante, que é o terceiro limite que a gente tem, ela pode ser exemplificada aí nessa imagem aí do canto superior da tela. Na primeira imagem, temos ali a placa do Pacífico e a placa norte-americana. Podemos observar ali que não existe ali nem a subducção, não existe ali a subducção de placa, ou seja, ela se choca de maneira frontal. E ali vai originar o limite transformante, né, que é chamado ali. E a grande exemplo temos a falha de Santo André, né, que é essa separação ali da placa do Pacífico com a placa norte-americana.
ela não vai ser nem divergente nem convergente, ela vai ser, ali vai dar de maneira frontal, que é chamado limite transformante. Então elas vão sempre se chocar, como a setinha aponta ali, ó, sempre de maneira frontal. E uma placa vai sobressair sobre a outra e nem vão se separar. Ali no caso, essa região ali temos a falha de Santo André, né, que muitos chamam de falha de Santo André, falha de San Andreas, que ela, que ela é mais ou menos ali na Califórnia, né, em São Francisco, é uma falha ali que tem de extensão 1.300 quilômetros de extensão, essa grande falha. Na imagem ali no canto inferior da tela, temos ali a primeira imagem. Podemos observar ali que, né, como eu usei o exemplo lá do limite convergente, né, que é o encontro de crosta oceânica com crosta continental. Temos ali a placa, como vocês podem observar, a placa de Nazca e a placa sul-americana. Então, vamos observar ali que temos um limite convergente. O que acontece? A placa de Nazca, por ela ser mais densa, a crosta oceânica ser mais densa, ela afunda sobre a placa sul-americana e acaba formando ali as grandes montanhas, a Cordilheira dos Andes ali, né? Que é aqui na América do Sul. Nesse processo acaba fraturando a crosta, que essas placas vão se forçando uma sobre a outra, acaba fraturando a crosta, em especial ali a placa continental, a crosta continental. O magma expele, ali cria o vulcão, né? O arco do vulcão. Ali se cria o arco do vulcão, o magma expele e solidifica e se transforma em rocha. Na segunda imagem, temos ali a placa indo-australiana com a placa euroasiática. Ali temos o limite convergente de crosta continental com crosta continental. Então a placa indo-australiana é uma crosta continental e a placa euroasiática é uma crosta continental. Então elas se juntam no limite convergente. A placa indo-australiana, por ela ser mais densa, ela afunda sobre a placa euroasiática e acaba formando gigantes cadeias de montanhas, que é as cordilheiras dos Himalaia, né? O Planalto do Tibete, que é o Monte Everest. Nesse suporte geográfico aqui podemos entender bastante que, né, a questão do limite divergente, o movimento de convecção ali se dando em sentido contrário, como certinho aponta ali. Na medida que ele se dá, é como se, para vocês entenderem isso, para isso ficar bem claro na cabeça de vocês, é como vocês olharem para o teto da casa de vocês aí. Vamos imaginar que uma grande força se dão ali, né, em forma de movimento de convecção ali, ó. Na medida que ela encosta no telhado ou na laje aí, o que vai acontecer? Se ela for de maneira contrária, vai fraturar, né, em dois grandes blocos de maneira contrária. Eles vão se separar cada vez mais, como a setinha aponta ali, ó, divergente, ou nos sentidos contrários. Esse mapa aí, ele indica bastante esse processo de convergência, divergência e limite transformante de placas. Podemos observar ali placa sul-americana e placa africana. Ali temos limite divergente, olha a setinha indicando essa divergência de placas. Placa de Nazca e placas sul-americanas convergentes. Placa pacífica e placa de Nazca divergentes. Temos ali a placa norte-americana com a placa euroasiática divergente, elas estão se separando. Ali temos ali também a placa da Somália, né, com a placa indo-australiana, estão se divergindo. A placa antártica da placa indo-australiana estão se divergindo. Pois é, pessoal, foi isso. Primeiramente, a gente tem que entender que o que faz essa grande massas de terras se afastarem uma da outra, essas grandes massas de continentes se afastarem uma da outra. Basicamente, a gente tem que entender, né, essa dinâmica do interior da Terra, que se a gente pegar o interior da Terra, ele é mais quente do que a superfície do Sol, as temperaturas chegam a 6.000 graus Celsius. Então, onde se tem altas temperaturas, tem-se elevadas pressões. Então, o que essas elevadas temperaturas vai fazer? Vai fazer com que ocorram movimentos de convecções, que é essa troca, né, de material quente com material frio. O material quente ele sobe, resfria, desce. Isso vai acontecer, isso vai fazer com que se dão os movimentos de convecção, né, que eles podem dar-se de maneira convergente, convergirem, divergirem ou
se dá de maneira horizontal e né, frontal, que é os limites transformantes. Pois é, galera, foi isso. Acho que deu para entender bastante esse assunto aí. Eu peço para que vocês compreendam com bastante, para que vocês compreendam bastante a teoria da tectônica de placas. Vocês precisam primeiramente assistir o vídeo da deriva continental que eu expliquei no vídeo anterior, tá aí no meu canal, vocês acessam lá. E aqui temos as referências, né, referências que eu usei. Acho que temos aí um grande livro, né, para entender a Terra, que é o livro aí de John Jordan Grotze, que é de a sexta edição aí, de 2013. É um livro que traz bastante essa questão. Eu deixo aí como material para vocês estudarem. E essas foram a fonte que eu usei de algumas imagens e o texto que eu usei para fazer essa videoaula. Pois é, se vocês gostaram, se inscreva no meu canal, deixa o like nos vídeos e ative o sininho para que futuramente, quando estiver fazendo um novo vídeo, chegue a notificação no celular de vocês. Valeu, galera, é isso aí. Obrigadão pela atenção. Tchau, tchau.